Olá, meus amados irmãos em Cristo, a paz de Jesus e o amor de Maria. Vamos continuar os nossos estudos do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria, sempre clamando a presença do Espírito Santo aqui conosco para nos iluminar, pedindo também a presença da nossa Mãe do Céu. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Criador, a nossa alma visitai e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor de Deus, excelso dom sem par, a fonte viva, o fogo, amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai e os corações enchei de amor. Nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli e dai-nos sempre a vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, possamos sempre firmes crer. Ave do mar estrela, bendita Mãe de Deus, fecunda e sempre virgem, portal feliz do céu, ouvindo aquele ave do anjo Gabriel, mudando de Eva o nome, trazer-nos paz do céu. Ao cego iluminai, ao réu livrai também, de todo mal guardai-nos e dai-nos todo bem. Mostrai ser nossa mãe, levando a nossa voz, a quem por nós nascido dignou-se vir de vós. Suave mais que todas, ó Virgem sem igual, fazei-nos mansos, puros, guardai-nos contra o mal. Ó dai-nos vida pura e guiai-nos para a luz, e um dia ao vosso lado possamos ver Jesus. Louvor a Deus Pai e ao Filho sumo bem, com o seu divino Espírito, agora e para sempre. Amém. Vamos iniciar os nossos estudos de hoje a partir do verso 43. E esse verso 43... ele inicia falando assim, que a devoção à Virgem Maria é ainda mais necessária àqueles que são chamados a uma particular perfeição de vida. Então vamos lá. Se a devoção à Santíssima Virgem é necessária a todos os homens, simplesmente para conseguirem a salvação, o é ainda muito mais àqueles que são chamados a uma perfeição particular. Não creio mesmo que alguém possa atingir uma íntima união com Deus e uma perfeita fidelidade ao Espírito Santo sem uma união muito grande com a Santíssima Virgem e sem uma grande dependência do seu patrocínio. Marque bem lindo aí no seu tratado essa frase que eu vou repetir agora. Não creio mesmo que alguém possa atingir uma íntima união com Deus e uma perfeita fidelidade ao Espírito Santo, sem uma união muito grande com a Santíssima Virgem e sem uma grande dependência do seu patrocínio. Marcou, né? Verso 44. Se Maria encontrou graça diante de Deus sem o auxílio de qualquer outra criatura, vemos lá em Lucas, capítulo 1, versículo 30, todos os que acharam graça diante de Deus desde então, só por seu intermédio a acharam, e também só por ela a encontrarão todos os que ainda hão de vir. Todos os que acharam graça diante de Deus desde então, só por seu intermédio a acharam, e também só por ela a encontrarão todos os que ainda hão de vir. Continuando. Maria estava cheia da graça ao ser saudada pelo arcanjo Gabriel. Ave gratia plena, Dominus tecum, né? Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. E recebeu uma plenitude superabundante de graça quando o Espírito Santo a cobriu com sua sombra inefável. Lucas, capítulo 1, verso 35. Ela já estava, quando o anjo Gabriel foi visitá-la para anunciar que ela seria a mãe do nosso Salvador, ela já estava plena da graça de Deus, repleta do Espírito Santo. Tanto é que o anjo Gabriel saúda ela, né? Ave gratia plena, Dominus tecum, né? Ave cheia de graça, repleta da graça de Deus, o Senhor está contigo.
E aí, quando ela recebe a fecundidade pelo Espírito Santo, ela recebe uma plenitude superabundante de uma graça quando o Espírito Santo a cobriu com sua sombra inefável. Continuando. De tal modo, essa dupla plenitude foi aumentando dia a dia, momento a momento. Nós podemos imaginar o quanto foi aumentando essa plenitude da graça da Santíssima Virgem Maria, conforme o Espírito Santo foi gerando Jesus Cristo em seu ventre, né? De tal modo, essa dupla plenitude foi aumentando dia a dia, momento a momento, que a sua alma atingiu um grau imenso e inconcebível de graça. Por isso, o Altíssimo fez dela a única tesoureira dos seus tesouros, a única dispensadora das suas graças, para ela enobrecer, elevar e enriquecer a quem ela lhe prouver, para que ela possa fazer entrar no caminho estreito do céu quem ela quiser, para ela fazer passar, apesar de tudo, quem ela quiser pela porta estreita da vida, e para ela dar a quem ela entender o trono, o cetro e a coroa de rei. Afinal de contas, ela é a mãe rainha, não é verdade? Então ela pode, repetindo, enobrecer, elevar e enriquecer quem ela quiser. Ela pode fazer entrar no caminho estreito do céu quem ela quiser. Ela pode fazer passar, apesar de tudo, quem ela quiser pela porta estreita da vida, e para dar a quem ela entender o trono, o cetro e a coroa de rei. Jesus é, em toda parte e sempre, o fruto e o filho de Maria. E Maria é, por toda parte, a verdadeira árvore que dá o fruto da vida. E a verdadeira mãe que o produz. Gente, escreve aí no seu caderno esse final aqui. É uma frase assim muito linda, muito poderosa, né? Jesus é em toda parte, sempre, no céu, na terra, sempre foi e sempre vai ser o fruto e o filho de Maria. E Maria é por toda parte a verdadeira árvore que dá o fruto da vida e a verdadeira mãe que o produz. Então, você pode inclusive escrever aí no seu caderno, bem bonito, que Maria é a verdadeira árvore que dá o fruto da vida. Eva cometeu o pecado porque ela comeu o fruto da árvore da vida, que estava proibido a eles comerem. Ela desobedeceu a Deus, ela ouviu a serpente e foi comer o fruto da árvore da vida, né? E aqui agora nós aprendemos que Maria é verdadeiramente a árvore que dá o fruto da vida, porque dela nasceu nosso Senhor Jesus Cristo. Ela deu a vida à nossa vida. E quem é a nossa vida? O fruto da vida é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se ela gerou esse fruto, ela é verdadeiramente a árvore da vida. Verso 45. Verso 45. Só Maria confiou Deus as chaves do celeiro do divino amor. Então, o celeiro do divino amor, só ela pode entrar, porque é só ela que tem a chave, né? E só ela, já que só ela tem a chave, como foi dito aqui anteriormente, só ela pode fazer entrar quem ela quiser. Só a Maria confiou Deus as chaves do celeiro do divino amor. E o poder de entrar nos caminhos mais sublimes e mais secretos da perfeição, bem como de neles fazer entrar os outros. Então é isso que eu acabei de falar, né? Se ela tem a chave do celeiro do divino amor, ela pode fazer entrar nesse celeiro quem ela quiser. Só Maria dá aos miseráveis filhos da infiel Eva a entrada no paraíso terrestre, porque ela é o verdadeiro paraíso terrestre do nosso novo Adão, que é Jesus Cristo, né? Então só Maria dá aos miseráveis filhos da infiel Eva a entrada no paraíso terrestre, para aí passearem aprazivelmente, ou seja, de forma agradável, com Deus, para aí se esconderem dos seus inimigos, aonde? No paraíso terrestre, aonde Maria pode nos fazer entrar, para passearmos aprazivelmente com Deus, para aí se esconderem dos seus inimigos,
para aí comerem o alimento delicioso, sem já temer a morte, é o que eu estava falando a respeito de Eva, para comerem do alimento precioso, do alimento delicioso, do fruto das árvores da vida e da ciência do bem e do mal, e beberem a grandes tragos as celestes águas da bela fonte que aí jorra abundantemente. Ou melhor, visto ser ela própria esse paraíso terrestre, esta terra virgem e abençoada, de onde Adão e Eva, culpados, foram expulsos. Só acolhe em si aqueles e aquelas que lhe apraz para os tornar santos. Ou seja, sendo ela, sendo Nossa Senhora, o verdadeiro paraíso terrestre, ela acolhe para si somente aqueles que lhe apraz, ou seja, aqueles que lhe agradam, aqueles que lhe amam, aqueles que lhe querem bem. Então ela acolhe para si todos esses outros para os fazer tornarem santos. Todos os ricos do povo. Aí a gente lê isso lá no Salmo 44, versículo 13. Aí São Luís diz assim: para me servir da expressão do Espírito Santo, segundo a explicação de São Bernardo. Fica meio confuso quando a gente lê assim, porque ele está dizendo que ele lê o Salmo 44, segundo a explicação do Espírito Santo, que o Espírito Santo deu a São Bernardo. Esse Salmo 44, 13, que diz assim: todos os ricos do povo suplicarão a vossa face pelos séculos afora. Tá? Todos os ricos do povo suplicarão a vossa face pelos séculos afora. Então ele vai se servir da expressão que foi utilizada por São Bernardo, inspirado, né, através do Espírito Santo. Especialmente no fim do mundo. Isto é, agora ele vai explicar. Os maiores santos, as almas mais ricas em graça e em virtude, serão as mais assíduas em orar a Santíssima Virgem e em a ter sempre presente, como perfeito modelo que desejam imitar, e o poderoso auxílio que as pôde socorrer. Ou seja, todos os ricos do mundo suplicarão a vossa face pelos séculos afora, especialmente no fim do mundo. Ou seja, os maiores santos, as almas mais ricas em graça e em virtude, serão as mais assíduas em orar a Santíssima Virgem, e em a ter sempre presente, como perfeito modelo que desejam imitar, e o poderoso auxílio que as pode socorrer, Verso 47, que diz assim: a devoção à Virgem Maria é particularmente mais necessária nestes últimos tempos. Disse que isto acontecerá especialmente no fim do mundo, e em breve, porque o Altíssimo e a sua Santa Mãe devem suscitar grandes santos, que ultrapassarão tanto em santidade a maior parte dos outros santos, quanto os cedros do Líbano excedem os arbustozinhos. Assim foi revelado a uma santa alma cuja vida foi escrita por M. de Rente. Verso 48, essas grandes almas, ou seja, esses grandes santos, cheios de graça e de zelo, serão escolhidas para se opor aos inimigos de Deus, que se agitarão de todos os lados. Os inimigos de Deus se agitarão de todos os lados. Essas grandes almas serão singularmente devotas da Santíssima Virgem. Serão esclarecidas pela sua luz. Serão alimentadas com o seu leite. Serão conduzidas pelo seu espírito. Serão sustentadas pelo seu braço e guardadas sobre a sua proteção. De modo que hão de combater com uma das mãos e edificar com a outra. Marque bem bonito, porque pode ser que essa alma seja eu e você. Olha só, as grandes almas, cheias da graça e do zelo, serão escolhidas para se opor ao inimigo de Deus, que se agitarão de todos os lados. Aí você começa a marcar que essas almas serão singularmente devotas da Santíssima Virgem. E nós, como queremos ser escravos e pertencentes a ela, nós somos singularmente devotos da Santíssima Virgem. Então, o que ela pode fazer por nós, sendo nós escravos dela? Por isso que eu quero que você marque, para que isso fique marcado, inclusive no seu coração. E eu aqui no meu tratado, além de eu marcar, eu ainda fiz um coraçãozinho para ficar marcado no meu coração também. O que ela pode fazer, né? Essas almas serão opostas aos inimigos de Deus, se oporão aos inimigos de Deus.
serão singularmente devotas da Santíssima Virgem Maria. Serão esclarecidas pela sua luz, vá marcando, alimentadas com o seu leite, conduzidas pelo seu espírito, sustentadas pelo seu braço e guardadas sobre a sua proteção, de modo que hão de combater com uma das mãos e edificar com a outra. Com uma das mãos, né? Com uma, combaterão, derrubarão e esmagarão os heréticos com suas heresias, os cismáticos com os seus cismas, os idólatras com sua idolatria e os pecadores com suas impiedades. Com a outra mão, edificarão o templo do verdadeiro Salomão e a mística cidade de Deus, ou seja, a Santíssima Virgem Maria, que pelos santos padres foi chamada Templo de Salomão e Cidade de Deus. As grandes almas, podemos ler assim, porque é dela que estamos falando, levarão todo o mundo por suas palavras e exemplos à verdadeira devoção. A verdadeira devoção, a Santíssima Virgem Maria, consequentemente a nosso Senhor Jesus Cristo. Isto irá lhes atrair o ódio de muitos, mas também lhe trará muitas vitórias e muita glória para Deus. Foi o que revelou Deus a São Vicente Ferrer, grande apóstolo do seu tempo, que claramente o indicou numa de suas obras. É o que o Espírito Santo parece ter predito no Salmo 58 por estas palavras: o Senhor reinará em Jacó e em toda a terra. Converter-se-ão pela tarde, sofrerão fome como cães e hão de andar à volta da cidade para encontrar de comer. Esta cidade que socorre esses santos, à volta da qual os homens andarão no fim do mundo, para se converterem e saciarem a sua fome de justiça, é a Santíssima Virgem, chamada pelo Espírito Santo de morada e cidade de Deus. Ou seja, esta cidade mística, cidade de Deus, é a Santíssima Virgem Maria, que é falada aqui no Salmo 58. O Senhor reinará em Jacó e em toda a terra. Converter-se-ão pela tarde, sofrerão fome como cães e hão de andar à volta da cidade para encontrar o que comer. Então essa cidade é Nossa Senhora, a gente deve andar em volta dela para encontrarmos o que comer. E aqui, no resumo desse verso 48, que é o que estamos lendo e estudando aqui, a gente pode chegar a essa conclusão, que se nós quisermos ser essas grandes almas, para sermos alimentados, conduzidos, sustentados, né, e guardados no seio, edificados pela Santíssima Virgem Maria, se nós quisermos ser essas grandes almas, nós vamos ter que levar para todo mundo o exemplo da verdadeira devoção. E levando para o mundo todo o exemplo da verdadeira devoção, que é muito mais interior, como já lemos antes, nos estudos de ontem, anteontem, né? É muito mais interior, é mais de alma do que exterior, do que andar com a cruz do peito, com a camisa de Nossa Senhora, com a nossa cadeia no braço. É muito mais do que isso. É interior. É levar a todo mundo com palavras e exemplos. Olha aqui, levarão a todo mundo por suas palavras e exemplos. Não só por palavras, não só fisicamente, mas por palavras e exemplos, a verdadeira devoção. E se nós agirmos assim, querendo ser essas grandes almas, isso atrairá o ódio de muitos, mas também atrairá a graça e a glória de Deus. E se nós quisermos ser realmente grandes devotos dela, nós temos que dar grandes exemplos, muito mais com nossas palavras, mas sim com os nossos exemplos, a verdadeira devoção. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E a nossa querida Mãe, Maria Santíssima.